Boa, rapaziada! Tudo certinho, senhoras e senhores? Namoro gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, meu chapa. Aí, tava com saudade? Não precisa responder, certo? Já imagino sua resposta. Bom, seguinte, meus queridos, fazia uma cota, hein? Recessinho, descansou? Tá legal? Tá suave? Não aguentava mais estudar? Capaz mesmo. É uma moleza pra nós aqui. Bom, eu não aguento mais esse negócio de ficar em casa, hein? Vamos esperar a vacina, de máscara, pelo amor de Deus, com álcool gel e tomando banho de vez em quando, para que ninguém pegue esse treco aí. A cena é pesada, certo? Não, olha aqui, ó, peraí. Beleza, então vamos lá, tá acabando. Vacinados os idosos, os mais velhos, os com doença, as comorbidades. Pouco chega. Pena que feiura não é uma comorbidade, senão eu já estaria vacinado. Então bora lá, meus queridos. Então, a gente está voltando a falar do roteiro 3, uma tranquilidade, fica tranquilo que essa semana e a próxima a gente está ainda continuando, vamos ainda continuar a falar do roteiro 3. Hoje basicamente vai ser uma pequena revisão para alguns pontos que talvez eu não tenha conseguido conversar com vocês sobre o roteiro 3, certo? E aí a gente segue a matéria, tranquilamente. Mas sem pressa, sem crise. Não é no gato. Não acelera não tem porquê. Valeu? Então é desse jeito. Aí, se liga, hein? Bora lá? Pau no gato. Então, a gente está falando aqui sobre a República Velha no Brasil. Opa, República Velha. A República Velha que é dividida em dois períodos. A República Oligárquica e a República da Espada. Primeiro a República da Espada, né, que fica desde a proclamação da República até a saída de Floriano Peixoto. República da Espada de 1889 até 1894, certo? Depois, a partir de 1894, nós vamos ter os governos dos ditos civis, governos que não são exclusivamente militares, os governos já de pessoas que não são do seio do exército ou da marinha, beleza? A gente conversou um pouquinho sobre o primeiro período, basicamente. A gente viu que o Deodoro e o Floriano tiveram muitas dificuldades após a proclamação da República, mas a República manteve-se. Nós vimos também que o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente da história republicana do Brasil, deu um golpe para chegar ao poder, beleza? E que depois que ele tirou Dom Pedro II, ele fica no poder, não fica muito tempo, ele fica pouquíssimo tempo dentro do mandato dele, né? Porque ele tinha uma dificuldade enorme de dialogar. Ele não conseguia dialogar. E é diferente, uma monarquia, o rei vai lá, fala e manda, acabou. Numa república democrática, você precisa aprender a conversar com diversos setores e inclusive aprender a conversar com setores que você não concorda, certo? Ótimo. Depois veio o Floriano Peixoto, um cara que manteve a república, só que manteve a república utilizando uma violência enorme contra os seus adversários. Então ele é conhecido até como Marechal de Ferro. Tem gente que fala, nossa, olha que legal, o cara manteve a república. O custo foi muito alto. Ele perseguiu adversários, prendeu, matou pessoas, usou uma força desproporcional. Então esse é outro problema. O Marechal Floriano, também um general do Exército Brasileiro, usou uma força desproporcional contra seus adversários políticos, inclusive até mortal, certo? Valeu a pena? Eu não sei, eu deixo aí a pergunta para você. Eu fico com a minha opinião aqui também sobre essa questão do uso da violência, ainda mais pelo Estado. Bom, depois a gente viu que o Floriano Peixoto deixa a presidência e quem entra no lugar é o Prudente de Moraes, um representante do setor cafeicultor paulista. E aí começa uma nova fase da República Velha. Começa a fase da República Oligárquica ou República do Café com Leite. Esse período vai receber esse apelido de República do Café com Leite. Foi uma coisa muito simples, a gente já conversou sobre isso, porque
os partidos republicanos de Minas Gerais e de São Paulo vão se alternar no poder. E essa é a primeira característica que a gente já tinha conversado. A alternância de poder entre São Paulo e Minas, certo? Numa eleição, São Paulo escolhia um presidente e Minas apoiava. Em outra eleição, o Grupo Mineiro escolhia o presidente e o Partido Republicano Paulista apoiava essa escolha. É óbvio que não são só esses dois partidos, nós temos outros partidos que vão participar também e apoiar, mas são esses dois partidos, São Paulo e Minas, quem vão liderar todo o processo político de 1894 até 1930, quando, em 1930, Vargas dá outro golpe. É engraçado essa coisa. A história brasileira política é golpe atrás de golpe. Bom, e durante esse período de 1894 até 1930, a gente vai ter presidentes que não são exclusivamente mineiros ou paulistas, mas que precisam do apoio dos dois grupos, sempre, beleza? E, além dessa questão da alternância do poder, a gente vai ver que pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, políticos que não eram apoiados por Minas ou por São Paulo tiveram sucesso, certo? Esse mecanismo onde os políticos que não eram de acordo com essa alternância de São Paulo e Minas no poder federal, essa característica a gente chama de política dos governadores, onde só ganhava as eleições aquele político que era apoiado pelo grupo que estava no poder. Então, só ganhava quem era apoiado pelo grupo que estava no poder. E qual era o grupo que estava no poder? O grupo liderado por São Paulo e Minas, certo? Os cafeicultores paulistas e os produtores de gado mineiros, beleza? A gente não pode esquecer que nesse momento o café era o principal produto brasileiro. O café, principalmente o café aqui da região do Vale do Paraíba, Vale do Paraíba Fluminense, vai indo lá para dentro do estado de São Paulo, chegando quase em Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, sul de Minas, o café dessas regiões era o principal produto brasileiro, o principal produto de exportação. O Brasil era o maior produtor de café do planeta naquele momento e a região aqui do Sudeste era a maior produtora do Brasil. Então, a gente pode entender por que os cafeicultores tinham tanto poder assim na política brasileira, certo? A gente pode entender também por que a economia brasileira, que é baseada no café, vai ter as suas primeiras indústrias ligadas ao café também. Então, as primeiras indústrias, eram ligadas ao beneficiamento do café, secar, moer, empacotar, e também ao transporte, que aí a gente vai ver o crescimento das linhas férreas no Nordeste, no Sudeste, beleza? Então você vai ver as linhas férreas saindo lá da região, quase chegando no Mato Grosso do Sul, de São Paulo, até aqui a região litorânea, até a região do Rio de Janeiro, para que esse café seja escoado para o exterior, vendido para o exterior, mandado para o exterior, beleza? Então, a economia ainda estava muito ligada ao café. Logo, claro, a indústria que surge também estará ligada ao café. Mas aí, tiozão, a gente não pode esquecer que não era só café não, tinha uma par de outras coisas que o Brasil produzia e que o Brasil explorava. Mas o café era o carro forte do barato, firmão? É nóis. E quem eram os produtores de café? Cara, eram latifundiários, elite econômica. E esses latifundiários, às vezes, principalmente nas partes mais interioranas, onde não havia uma cidade maior, eram também não só o poder econômico, mas o poder político. E aí a gente vai ter o papel dos coronéis. Quem eram os coronéis? Coronéis eram os caras que receberam de Dom Pedro II ainda, a responsabilidade de cuidar da região, cuidar no sentido militar, para que não houvesse desordem. Então, grandes fazendeiros que tinham grande poder econômico passam a ter também uma patente militar para comandar ali as tropas
para comandar a ordem dentro das regiões em que eles estavam, firmeza? E eles vão receber qual patente? De coronel, coronel da Guarda Nacional, beleza? Olha aí, ó, o cara vai receber uma patente militar, cabuloso isso, né? Por isso esses caras, grandes fazendeiros, que vão comandar ali a Guarda Nacional em algumas regiões, para ajudar Dom Pedro II ainda, vão começar a ser chamados de coronéis. Por isso a gente vai começar a chamar aqui fazendeiros, às vezes, de coronéis. Irmão, mas isso aí é herança ainda da fase da monarquia brasileira. Beleza? Esses coronéis são os caras que vão controlar a política brasileira. São eles que vão determinar em quem as pessoas mandam. Beleza? Desculpa. São eles que vão determinar em quem as pessoas votam. Por que eles conseguiam fazer isso? Primeiro, porque eles tinham poder econômico. Segundo, porque eles tinham força militar, claro. Eram os caras que andavam armados na bagaça, podiam armar os seus capangas e coisa e tal. Terceiro, o voto era aberto. A Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil, estabeleceu que só poderiam votar homens maiores de 21 anos, alfabetizados, tá? De patentes, que não fossem de patentes baixas ou do baixo clero, e o voto era aberto. O que é o voto aberto? Todo mundo sabe em quem você está votando, cara. Então, isso é um problema. Por quê? Porque você pode prometer votar no Zezinho e falar, ó, eu voto em você sim, Zezinho, fica tranquilo. E se você não votar nele, você vai sofrer as consequências disso. Naquela época, principalmente, os coronéis se aproveitavam da miséria da população. A população mais pobre era explorada, principalmente nas épocas de eleições, para que os adultos votassem nos candidatos dos coronéis. Beleza? Então eles ofereciam comida, ofereciam emprego, roupa, terreno, ofereciam de tudo para que as pessoas pobres votassem nos candidatos que os coronéis estavam apoiando. Beleza? Eu espero que você tenha pensado aí, mas professor, o senhor falou que só podia votar quem era alfabetizado. Como é que os pobres iam votar se eles tudo eram analfabetos? É quente, é verdade. Bela observação, meu chapa. Mas o que era ser alfabetizado de acordo com a Constituição? Era aprender a desenhar o nome. Então pegava lá uma professora, ensinava a população mais simples a desenhar o nome, a pessoa sabia desenhar, então sabia lá escrever João Silva, firmeza, é alfabetizado, acabou, já era. Então, os mais pobres eram explorados dessa forma. Sabia desenhar o nome, era entendido como alguém alfabetizado, e na hora da eleição ele votava em quem um coronel da região em que ele vivia, em quem um coronel pedia ou mandava, certo? A cédula chegava até preenchida já para o cara, então ele não ia nem ter o trabalho de rabiscar. Isso porque o voto era aberto. Hoje a gente não tem possibilidade do cara saber em quem eu estou votando, e isso é um ganho. Ainda que a gente tenha um ou outro falando que mas essa manipulação nosso sistema eleitoral ele é exportado para o mundo inteiro. As nossas urnas eletrônicas passam por diversas provas. Inclusive você, se manjar de computação um dia, você pode fazer parte dessa prova. Organismos internacionais fazem também as vistorias nas urnas do sistema eleitoral para ver se não tem nenhum tipo de fraude. E uma das provas que o nosso sistema eleitoral hoje é bom, no sentido de que confiável, é porque a gente vê uma alternância de poder. Diferentes grupos chegaram ao poder, beleza? Pelo menos eu tô velho. Eu vi Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. São setores completamente diferentes. Eu vi vereadores que falavam A e falavam X sendo eleitos pelo mesmo sistema eleitoral. Eu vi gente sendo eleita que não tinha nada a ver uma com a outra.
Então, nosso sistema, uma das provas do nosso sistema eleitoral hoje ser legal e que o voto secreto é necessário é que pessoas de diferentes ideologias são eleitas o tempo todo, há essa alternância, beleza? Coisa que na época da República Velha não existia. Como o voto era aberto, eu sabia em quem estava votando. Então, por exemplo, se eu fosse um coronel e pedisse o voto para você, e na hora da votação você votasse em outro candidato que não era o meu, eu mandava meus capangas te dar um couro, sumir com sua família, quebrar duas perninhas suas, suave. Então, a exploração da população mais pobre era do início ao fim. E na época das eleições também. A exploração da miséria era muito grande. Você pode até falar, a população não se revoltava? Não. Se revoltava era uma população muito simples, extremamente religiosa, que achava que aquilo ali era a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, eu não vou questionar. Mesmo sabendo que eu estou sendo explorado, mesmo sabendo que minha vida vai ser sofrida o resto da minha vida, mesmo sabendo que a população, aquele grupo que foi eleito, não está nem aí comigo. Mas é a vontade. Beleza? Eu estou mais preocupado com a minha comida, com a fome. A miséria, para mim, é o mais urgente agora. E como a população brasileira, naquele momento, cerca de 80% era uma população rural, pobre, de camponeses, eles vão aceitar isso passivamente. Certo? Tudo bem? Mas calma, vamos devagar. Esse é o contexto. Mas aí vem outras perguntas vão surgir. Né? E a rapaziada que foi libertada? A molecada que estava dentro da senzala e agora faz parte da população. Como é que fica nessa situação? A gente vai ver isso também. Então vamos devagar. Certo? A gente ainda vai para os setores. A gente falou um pouquinho sobre a política, que nós já tínhamos conversado em algum ponto, mas essa aula é para relembrar esses pontos. A partir da próxima aula, a gente continua a falar sobre República Velha, mas vamos falar um pouquinho sobre a condição da comunidade afrodescendente, né? A condição dos negros, dos pretos, ex-escravizados, como é que eles estarão dentro da sociedade brasileira. Firmeza? É desse jeito. Aí, esquece de colocar seu nome aí, hein? Faz favor. Nome, sobrenome, sua turma, por gentileza. Chegou a vacina, mas vamos continuar de máscara. Irmão, é nóis. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe se eu impressionado. Vai levar na corda da Marília e... mete a máscara aí, mete a máscara. Tá acabando, vai acabar. Fui.